Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é James e hoje vamos falar sobre a vitória do Peixão contra Palmeiras. O Santos sai da zona de rebaixamento e Palmeiras perde liderança para o Flamengo porque venceu de goleada contra o Sport. Vamos falar de escalação primeiramente dos ambos equipes. Vamos lá, primeiramente vou falar de escalação do Palmeiras. Vamos lá, Carlos Miguel, Murilo, Bruno Fux, Michael, Kelvin, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Jefté Bruno Rodrigues. A equipe do Santos, comandado por Juan Pablo Vojvoda, entrou com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Adonis Farias, Souza, João Smith, William Arão, Zé Rafael, Barreal, Neymar, Guilherme. Bom, o Santos tem uma coisa impressionante, né? Vamos falar especificamente do Santos, né? O Santos, ele vence os 3 clássicos. Venceu contra o maior rival, considerado pelo Santos, né, que é o Corinthians. O jogo, se não me engano, foi 3-1. Né? Venceu contra o São Paulo, que estava jogando a Libertadores, e venceu o Palmeiras. Então é o único paulista que conseguiu vencer 3 clássicos. E além disso, venceu o Flamengo na Vila e venceu o Cruzeiro, né, no Mineirão. Né? Então, essa é uma equipe curiosa do Santos. Né? E o Santos também tem a volta do jogador, né, que teve altos e baixos, querendo ou não, que é o Neymar. Né? E com a presença dele, não sei se de forma influente ou não influente, a presença do Neymar, ele causa o melhor aproveitamento da equipe do Santos. Com ele, o aproveitamento do Santos é de 50% e sem ele é de 25%. Não é por acaso que é uma equipe que está na zona de rebaixamento. Faltando jogos, né? Faltando 5, 6 jogos para a final do Campeonato Brasileiro. Então, o Santos tem essa peculiaridade. O Santos começou no primeiro tempo jogando melhor. O Santos foi melhor no primeiro tempo. E a deficiência dos jogadores na frente, né, dificultou a possibilidade de Santos sair primeiro tempo com vantagem. Né? Inclusive, o outro jogador que foi fundamental para Santos não acabar vencendo no primeiro tempo foi o Carlos Miguel de novo. Estamos falando de outro jogo em que Carlos Miguel foi principal destaque do Palmeiras. E do lado do Palmeiras, a gente tem que falar também no caso de 11 desfalque. Né? Tem 7 jogadores que foram convocados para a seleção e outros 2 foram desfalque por questão de cartões. Então, a postura do Palmeiras no primeiro tempo foi de... O Palmeiras tentou desgastar o Santos, né, e apostar no segundo tempo. Né? E tanto que no segundo tempo, quando entra o Flaco Lopes, as coisas mudam. O Palmeiras joga melhor, inclusive teve chances de contra-ataque, fazendo que conseguiu, poderia ter feito 1-0. Então, a postura do Palmeiras no primeiro tempo foi de esperar o Santos e apostar nos contra-ataques, né? E no segundo tempo o Palmeiras muda o jogo e inclusive teve chance de fazer gol com o Flaco Lopes, que muda totalmente a figura, e a entrada do Flaco Lopes e do Luigi pelos lados consegue influenciar totalmente o jogo. É o segundo jogo seguido em que o Palmeiras joga mal e perde. Jogo passado foi contra o Mirassol, em que o Palmeiras perdeu jogando mal. Dessa vez de novo, né? O Palmeiras foi muito abaixo.
Então vamos falar lance do jogo primeiramente. Vamos lá. Aos 2 minutos, Maurício sai e bate e o Brasão domina bem. Querendo ou não, o Brasão não defendeu como defendeu o outro jogo que foi no Allianz Parque, jogo retrasado. Mas nesse jogo também foi importante, porque segundo tempo, quando o Palmeiras cresce com a entrada do Flaco Lopes e Luigi, nesse caso, o Brasão, das vezes que foi exigido, ele respondeu muito bem. O Santos teve chance com cruzamento de cabeça, João Smith acabou cabeceando a bola para fora. Muito bem jogo do João Smith. O Igor Vinícius também foi muito bem pelos lados, né? Verticalizando o Neymar. Neymar, cara, ele pode ter problemas físicos. Ele foi fundamental no primeiro tempo de atrair espaço. Ele jogava muito como falso 9 e ele saía da área para atrair espaços, né? Para poder... querendo ou não, os adversários marcam, né? E 2 ou 3 jogadores vai marcando. Isso atrai muitos espaços para os companheiros, como o Guilherme Barreal no primeiro tempo conseguiu ter mais liberdade para chegar no gol adversário. Inclusive o Igor Vinícius teve várias chegadas pelos lados, foi por atração de marcação, a ocupação de espaço, e ele, além de atrair marcação, ele consegue cavar muitas faltas. O primeiro tempo, inclusive, teve falta do Bruno Fux, né? Teve falta do Felipe Anderson, faltou aqui, faltou lá, e finalmente o Klaus entendeu, né? Bom, vocês estão dando sequência de falta e eu vou dar amarelo, e Aníbal Moreno acabou tomando cartão. Então ele conseguiu amarelar alguns jogadores do Palmeiras, e no segundo tempo eu acredito por questão física, querendo ou não, a lesão dele nos últimos anos é sequente, ele sofreu um pouco, né? Mas, querendo ou não, um jogador desse nível, né? De um jogador dessa qualidade, o que você for analisar, bom, eu tenho os jogadores como o Guilherme, como o Barreal, né, entre outros jogadores, principalmente o Guilherme, que foi perseguido a temporada toda com a ausência do Neymar, com a presença dele, você tira essa responsabilidade de, eu tenho que resolver, agora tenho outro jogador que tem que acabar se responsabilizando da pressão da torcida, de sofrer cobrança da torcida. Eu tenho um jogador desse nível, agora eu posso jogar mais tranquilo, que é o caso do Guilherme, e entre outros jogadores, certo? E o Santos foi muito bem, o meio campo mobilizando, né? Dominou totalmente o meio campo no primeiro tempo, e Barreal teve uma chance, Carlos Miguel milagrosamente defende, né? O Palmeiras no primeiro tempo esperou mais, né? Querendo ou não, apesar de que o Palmeiras tenha um desfalque importante, o meio campo que você tem Moreno, Veiga, né? E Felipe Anderson, Maurício, são jogadores de muita qualidade, mas eu acredito que a postura do treinador de esperar, de cansar mais o Santos, não foi o ideal, né? Você vai jogar fora de casa, um grande clássico, onde o adversário precisa somar ponto ou vencer, né? Que está na zona de rebaixamento, você usar essa postura para esperar mais. No entanto, o Palmeiras não sequer planejou algumas jogadas de contra-ataque no primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas mudaram tranquilamente com a entrada do Flaco Lopes. O Santos teve outra chegada pelo lado esquerdo, chute de fora da área, né? Muito bem o chute do Guilherme. O Carlos Miguel responde da maneira bem. O escanteio aos 45 minutos do Neymar, a bola o Kelvin tira da linha, né? Poderia ter feito 1-0, a bola acabou desviando e o Kelvin tira da linha. O Santos começou a iniciar ações, e como a equipe do Santos tem limitações, claro que tem limitações, se não tivesse limitações não estaria brigando para rebaixamento, faltando 4 ou 5 rodadas para encerrar o Campeonato Brasileiro. O Santos criou muita chance, mas tinha dificuldade de finalizar.
né? Inclusive o Lautaro e o Tiquinho, que são atacante e finalizador, ficaram no banco. O Santos jogou sem os atacantes de finalizador. Depois Santos chega pelo lado direito, teve o chute de fora da área do Barreal e o Carlos Miguel domina. Então o Santos iniciou ações, né? E no primeiro 45 minutos eu entendi a ideia do Vojvoda de preencher o meio campo e apostar nos lados que são velozes, como Igor Vinícius, e depois também pelo Guilherme, né, que também tem velocidade, e o Neymar para fazer criações de jogada. Muitas vezes, quando a bola não chegava, ele saía para atrair espaço para o meio, e isso soltava muito os laterais, que é o caso. Igor Vinícius jogou muito bem, e também soltava o meio campo, que é o João Smith, para pisar na área em algum momento. Palmeiras cresce com a entrada do Luigi e do Flaco Lopes, contra-ataque, o Rafael Veiga para o Luigi bate Brazão muito bem, né? Muito bem, responde Brazão. Igor Vinícius depois do Brazão e o Neymar é um dos destaques também do Santos, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo o Santos cansou. Depois o Palmeiras teve outra chance do próprio Flaco Lopes, que recupera a bola do meio campo, ele chuta e Brazão por pouco desvia a bola, bate, né, pelo lado. Aos 18 minutos, grande jogada do Flaco Lopes, que está com confiança lá em cima, né? Ele faz uma jogada que ele não faria meses atrás, né? A bola acabou saindo por pouco. Depois Santos tenta responder com a entrada do Robinho Júnior e Roleiser, as coisas mudam, né? Você tem jogadores, né, como Neymar, João Smith, que é um volante que cria a jogada, Arão, que é um jogador que distribui bola no meio campo, mas e também tem Barreal, né? Só que faltou jogador mais de velocidade pelos lados. O Guilherme é um jogador que desloca, mas ele tenta distribuir jogadas, chega mais na linha do fundo, né? E ele tem uma recomposição muito bom, mas Robinho Júnior é um jogador como se fosse um escape, né? Ele pega a bola e vai para cima com a velocidade, sem intimidar os adversários, claro. O Robinho Júnior, ele consegue criar mais fôlego para a equipe do Santos. A entrada dele foi fundamental, e do Roleiser, né? Roleiser é outro jogador que vem chamando responsabilidade no jogo do Santos, e o Robinho Júnior também pegando a bola, fazendo tabela com o Neymar, fazendo tabela com o Roleiser e atraindo espaço na arrancada dele, né? Intimidando os zagueiros. E entrou muito bem Robinho Júnior, e o Santos teve outra chance aos 26, né? O Vitor Hugo acabou batendo, né? E o Carlos Miguel salva muito bem. Palmeiras teve outra chance, o Flaco Lopes ao 26 pisa e bate em cima do Brazão. Depois o Palmeiras começa a ter mais chance com o Flaco Lopes, olha só a diferença, né? Ele cruza a bola para o Maurício, né? E a torcida do Palmeiras pede o pênalti. Para mim, não, ao princípio, quando eu vi o lance, achei que foi pênalti, mas não foi, né? Infelizmente, o futebol brasileiro hoje em dia está muito mais habituado com qualquer tipo de lance. Isso é pênalti brasileiro. Não foi pênalti do lance do Arrascaeta contra o São Paulo. Aquele pênalti foi ridículo. E não foi pênalti nessa aqui, né? Eu, como vocês todos sabem que me acompanham, eu sou fã do futebol europeu, do futebol alto nível. E na minha opinião, tem muitos pênaltis mandacre que são cobrados no futebol brasileiro, não deveria ser cobrado, né? Esse tipo de pênalti talvez seria discutível se fosse um pênalti nível futebol brasileiro, né? Então, para mim não foi pênalti se você for analisar no contexto geral. Futebol é um jogo de contato, então o Klaus foi muito bem, né? E Santos começa jogada pelo meio, Neymar passa por lado esquerdo, e teve um chute fora da área, né, do Roleiser, que bate muito bem. Carlos Miguel de novo defende. O Roleiser já vem entrando na distribuição com a presença dele, do Roleiser e do Robinho Júnior, né?
que são jogadores rápidos, né? O Neymar teve mais espaço, ele começa a fazer a função de meio campo, né? Meia, jogando mais atrás e lançando a bola, e que tem velocidade pelos lados, como é o caso do Robinho e Roleiser. Aí o Santos começa a lançar bolas longas, né? Aproveitando isso, né? Depois o Neymar passa a bola para o Escobar, Escobar cruza, Robinho Júnior domina de grande qualidade e Roleiser faz 1-0. Muito bem, entrando muito bem, a entrada foi efetiva tanto do Roleiser quanto do Robinho Júnior, né? O Santos acaba fazendo 1-0 de uma forma surpreendente, é um clássico, né? É um clássico, querendo ou não. E o Santos teve chance de fazer 2-0, né? O Neymar acaba batendo de fora da área, Carlos Miguel domina, né? Então o Santos sai da zona de rebaixamento. Talvez daqui a uma rodada, se a gente for pensar, se o Santos não cair, você pode falar, bom, talvez esse jogo foi importantíssimo para o Santos não ter caído. Jogando contra o líder do campeonato, um grande rival, e você vence com total desconfiança, né? Querendo ou não, um time grande, quando está na zona de rebaixamento, faltando poucos jogos para finalizar o campeonato, você joga contra um grande rival que hoje é uma potência nacional, que é um líder do campeonato. Embora tenha 11 desfalque, querendo ou não, mesmo assim, o Palmeiras tinha jogadores que é melhor que muitos jogadores do Santos, como o caso do Veiga, como o caso do Maurício, né? Como o caso do Murilo, né? Felipe Anderson também, que foi criado ao Santos. Então o Santos venceu de forma gigantesca e sai da zona de rebaixamento, e obviamente quem sorri à noite será o Flamengo, e quem lamenta muito essa vitória do Santos é o Vitória e o Inter, né? Então, muito bem, o título do vídeo é: o Santos venceu e convenceu. E é isso. Muito obrigado por de hoje. Vamos até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Tchau.